Hello guys, what's up? Olha só pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os personal pronouns, né, os pronomes pessoais. Eu separei, né, cada etapa desse conteúdo para que vocês entendam de uma forma um pouco mais clara e um pouco mais simples, né? Eu simplifiquei o máximo possível, espero que vocês gostem. Então vamos lá, ó. Aqui eu separei os pronomes pessoais, né, os personal pronouns, entre singular e plural. Então a gente tem do singular, a gente tem o I, a gente tem o you, a gente tem o he, o she e o it. Aqui a gente tem o plural, então, o we, o you e o they, né? Percebam que o he, o she, o it e o they estão pintados de azul. Isso significa que a gente está falando da terceira pessoa, né? Das terceiras pessoas, certo? Tanto do singular quanto do plural. A gente já nota também que tem três aqui no singular e aqui só tem uma. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. E também o porquê de ter dois yous iguais. Dois yous iguais. Ok? Então vamos lá. Começando pelo you, a gente começa a notar que a escrita do you de você e vocês é igual, é idêntica na escrita, né? E pra gente é diferente. Então, como é que isso acaba causando uma confusão? Mas olha só, é bem simples entender a diferença de um para o outro. O que vai definir qual a gente vai usar na hora de traduzir um texto, por exemplo, é o contexto que aquele you está inserido. Né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho duas frases bem parecidas e aqui eu tenho primeiro com você. Então, Paul, you are the best. Então, Paul, você é o melhor. Então, eu estou falando do Paul. Você, eu estou falando para o Paul, que é um cara só. Então, nesse caso, you vai ser traduzido como você. Quando eu vou falar com vocês, eu tenho que estar falando para um grupo. Né? Eu tenho que estar falando para um grupo para que esse you vire vocês. Então, olha só. My students, you are the best. Então, meus alunos, vocês são os melhores. Percebam que eu sempre vou usar o vocês quando eu estou falando com um grupo. Então, meus alunos é um grupo, né? Não estou falando de um aluno só, estou falando dos meus alunos. Então, vocês são os melhores. Então, é o contexto que vai definir se eu estou falando de você ou vocês, beleza? Mas a escrita é idêntica mesmo. Então, vamos lá. Falando de terceira pessoa, pessoal, a gente tem o he, o she e o it, né? Vocês já viram ali no singular. E depois a gente vai falar um pouco sobre o nosso querido they. Então vamos lá. Começando pelo he, o she e o it, começando primeiramente pelo he e o she. A gente usa o he e o she quando a gente quer falar de uma pessoa que é um ser humano. Então, mulheres, homens, enfim, tudo que é um ser humano. Né? Todo aquele que é um ser humano, melhor dizendo. Então, olha esse exemplo aqui, ó. George is Brazilian. Né? Então, o George é brasileiro. Estou falando do George, um cara, uma pessoa só. He is from São Paulo. Então, ele é de São Paulo, né? Ele nasceu em São Paulo. Percebam que, então, eu estou usando he para determinar o Jorge, ele. E a gente tem aqui o contrário, que é o Ana. Então, vamos lá, a Ana, né? Melhor dizendo, Anna likes to read. She will buy a new book. Então, Ana gosta de ler. Ela comprará um novo livro. Então, ela comprará quem? A Ana, uma pessoa, um ser humano. Quando a gente está falando na língua portuguesa agora, quando a gente está falando de uma terceira coisa, uma terceira pessoa, tudo a gente usa ele e ela. Né? A gente fala então ele, o Roberto, ela, a Ana, ela, a mesa, ela, a cadeira, ele, o ventilador, ele, o computador, ele, o celular. Então, a gente usa sempre ele e ela para tudo. Né? Quando a gente não quer definir a pessoa ali, né? Não quer usar o sujeito. Então, a gente fala, ele está quebrado. Né? O celular, eu estou falando. Então, ele está quebrado. O ventilador está ventilando. Ele está ventilando. Né? Então, ele e ela a gente usa para tudo. Aqui a gente vai separar, então, entre humanos e não humanos. Vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de seres humanos. Então, ele ou ela, a gente separa com he ou she. Beleza? E a gente tem o it, que você já deve ter aprendido algum dia, que é para usar em objetos e animais. Né? Não está errado. Não está errado esse it. É para usar em objetos e animais, até porque objetos e animais não são humanos. Então, tudo que é não humano, a gente vai usar o it. Então, por exemplo, quando eu falo de um país, eu estou falando de uma coisa que não é um ser humano. Então, Brazil is so big. Brasil é tão grande. It is the biggest South American country. Então,
é o maior país da América do Sul. Então, ele, né? Então, Brasil é tão grande, ele é o maior país da América do Sul. Esse ele vai ser o nosso it. Né? Por quê? Porque eu estou falando do Brasil. O Brasil não é um ser humano. Então a gente vai usar isso, o it, melhor dizendo, para ele, o país. Né? Então é como se fosse um ele ou ela, só que para coisas não humanas. Ó. Your car is incredible. Was it too expensive? Então, seu carro é incrível. Isso foi caro? Foi muito caro, né? Então, o que foi caro? Isso, né? Ele foi muito caro? Ele é o carro. Então, quando eu estou falando de uma coisa não humana, eu vou usar o it também. Então, para objetos, animais, sim, mas também para qualquer outra coisa que não seja humana. Então, pode ser um país, pode ser uma situação, né? Pode ser um elemento da natureza, né? Chuva, sol, enfim, vento, neve, enfim. Qualquer coisa que não for humana que a gente for falar ele ou ela, a gente vai usar o it, ok? Essa é a principal diferença. Só que quando a gente fala de terceira pessoa do plural, aí já muda de figura, porque só tem um they, que é o eles e elas para tudo. Então todos os grupos a gente vai referir a they. Então, the students are so happy. They were approved. Então, os alunos estão tão felizes, eles foram aprovados. Então, eles ou elas a gente vai usar o they, beleza? Aí pode ser eles, os homens, elas, as mulheres, eles, os objetos, eles, os animais, enfim, qualquer coisa que é um grupo, a gente vai se referir a eles como they, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Quem não entendeu, vê o vídeo de novo, né? Vocês vão entender, eu tenho certeza. Foi bem simplificado. E obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. Valeu!